A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje a gente vai compartilhar com vocês mais uma reflexão, cujo título é As qualificações dos ministros do Antigo Testamento. E para corroborar o nosso raciocínio, a gente vai fazer a leitura da Palavra de Deus. A gente vai fazer a leitura no Velho Testamento, no livro de Levítico, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 17. Vamos fazer a leitura. Dize Arão: nenhum dos teus descendentes nas suas gerações em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Nenhum homem que tenha o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou for corcunda, ou anão, ou que tenha qualquer defeito dos olhos, ou sarna, ou impinges, ou testículos esmagados. Nenhum dos descendentes de Arão, ou sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, e por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém não se aproximará do véu, nem do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Eu sou o Senhor que o santifico. Bom, está aí a leitura da palavra de Deus. E eu queria iniciar esse vídeo dizendo e afirmando: há qualificações para ser um ministro de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tá certo? Então há qualificações, há requisitos a serem cumpridos para, de fato, a pessoa ser legitimada naquele cargo, ou naquela função, ou naquele ofício, ou naquele ministério que ela pratica na obra de Deus. Antes de eu, de fato, elaborar aqui o raciocínio, cabe uma ressalva. O Antigo Testamento, ele tem uma metodologia didática muito evidente. Ou seja, como a civilização a qual produziu o Antigo Testamento, a qual Deus usou para tanto escrever a inspiração que Deus estava dando sobre o Antigo Testamento, como a que recebeu essa mensagem, era uma geração de pessoas que não tinha o desenvolvimento de conhecimento que a gente tem hoje. Então, muitas coisas para eles necessitavam de um nível didático maior do que a gente precisa hoje, para que eles conseguissem absorver a mensagem. Então, dado essa afirmação, eu gostaria de dizer que essa linguagem aqui do livro de Levítico é uma linguagem didática para as pessoas aprenderem uma mensagem que eu vou, a posteriori, aqui demonstrar para vocês. Então, feita essa ressalva, vamos iniciar o nosso raciocínio. Deus aqui inspira Moisés para falar para Arão e, consequentemente, todo o sacerdócio que estava sendo inaugurado na pessoa de Arão e que teria o seu desenvolvimento com seus descendentes, de que haveria qualificações físicas para que um filho de Arão ou um descendente de Arão que fosse assumir a função sacerdotal pudesse de fato assumir. Então, ou seja, haveria requisitos
físicos, né? Qualificações físicas que deveriam ser supridas e satisfeitas para que o candidato pudesse ser de forma legal, efetivada no sacerdócio. E a gente fez aqui a leitura da descrição desses defeitos que o sacerdote não poderia ter. Caso ele tivesse, ele não poderia exercer o ministério sacerdotal, tá certo? Então, ou seja, era vetado, era proibido caso tivesse algum desses defeitos a qual a gente fez a leitura, defeitos físicos, né? Ele não poderia exercer o ministério do sacerdócio. Eu sei que isso pode parecer estranho para os nossos dias atuais, para a nossa cultura, parece até injusto. Olha, a pessoa tem algum defeito físico, então por isso ela não pode exercer o ministério na casa de Deus ou na obra de Deus, parece até um pouco injusto. Mas cabe a gente agora explicar a questão didática que Deus quis utilizar com esse tipo de preceito. Bom, o que Deus estava ensinando para o povo de Israel? É que para ser ministro de Deus, a pessoa não pode ter defeito. A pessoa tem que ter uma vida íntegra. Tem que ter uma vida que não tenha mancha, não tenha nenhum tipo de... Enfim, algo que venha denegrir a imagem do ministro. Mas aquela civilização era uma civilização, como eu falei, que não tinha o desenvolvimento de conhecimento como a gente tem hoje. Então Deus precisou utilizar essa metodologia de falar, olha, para eu mostrar que o meu ministro ele tem que ter uma vida íntegra, tem que ter um caráter intocável, tem que ter uma vida de exemplo. Para eu mostrar isso, eu preciso pegar aquilo que eles vão conseguir enxergar. Então, ou seja, Deus utilizou algo que eles poderiam enxergar para eles poderem absorver essa lição. Então, precisaria ser algo físico. Então, ou seja, Deus estabeleceu aqui requisitos físicos, ou seja, defeitos físicos que iriam impossibilitar a pessoa de ser ministro para ensinar de forma didática, de uma forma um pouco mais ampla e geral, de que os ministros de Deus não podem ter defeito, mas não só defeito físico. O defeito físico aqui foi usado como forma didática, para que o povo de Israel e as gerações subsequentes, como nós, entendesse que o ministro de Deus não pode ter defeitos. Então, esse mandamento, esses preceitos, eles têm uma mensagem. Eles têm uma mensagem. E a mensagem é essa: a vida do ministro tem que ser uma vida intocável, sem nenhum tipo de censura externa. Ele tem que ter um caráter intacto. Ele tem que ter uma vida espiritual exemplar. É isso que Deus está querendo dizer. Mas como o povo talvez não conseguisse entender com esse tipo de linguagem, Deus preferiu usar algo que eles conseguissem olhar, observar e extrair a mensagem. Por isso que Deus utiliza aqui parâmetros físicos, mas o que Deus está querendo dizer é algo muito mais amplo. Abrange o homem na sua totalidade, tá certo? E é tanto que a mensagem é essa, que aqui Deus está se colocando como o Deus que santifica o povo. Então, ou seja, o que é que um defeito físico pode tirar a santidade de alguém? Em nada. Todavia, Deus utiliza desse parâmetro físico para ensinar essa lição de que aqui ele não está querendo demonstrar na questão física, mas sim na questão moral, na questão ética, na questão espiritual. Tá certo, irmãos? Então, olha só
o nível de pré-requisitos e de qualificações que um candidato ao sacerdócio no Antigo Testamento tinha que ter para de fato ser um sacerdote. Agora eu pergunto para vocês, será que Deus mudou? Será que para os dias atuais Deus também não pede o mesmo nível de integridade dos seus ministros? Será que nos dias atuais, para a pessoa ser um ministro de Deus, será que ela também não tem que ter uma vida intocável? Que não venha sofrer censura externa, críticas externas. Quando eu digo críticas com dados. Muitas vezes um ministro ele pode até ser criticado, mas muitas vezes essas críticas são frutos de calúnia. Na maioria das vezes, quando ele tem uma vida íntegra. Eu estou dizendo críticas, ou seja, que ele não pode ser censurado ou criticado, críticas com fundamento, com dados, ou seja, ele dá lugar, ele não tem uma vida íntegra a tal ponto de o povo censurar ele, criticar, fazer ponderações do seu comportamento. Então, ou seja, o ministro do Novo Testamento tem que também ter esse perfil íntegro. Isso a gente vai ver nas cartas que Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira e segunda carta. Na carta que ele escreve a Tito, lá ele coloca qualificações morais que os ministros deveriam ter. Então, essa mensagem de integridade moral, espiritual e de caráter do ministro de Deus é algo que sempre foi uma exigência que Deus pediu para todo o seu ministro, desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Então essa mensagem aqui de Levítico ainda continua de pé. Não nessa questão do aspecto físico, mas na mensagem que ela quer transmitir com esse tipo de linguagem. Ou seja, o ministro tem que ter uma vida intocável, livre de censura fundamentada. Entenderam, irmãos? Essa mensagem continua de pé. A lei de Moisés já não está mais de pé. Esses aspectos sacerdotais não estão mais de pé. Mas a mensagem que eles carregam continua de pé. A mensagem é que Deus é santo e que o ministro não pode profanar as coisas de Deus. Então, para ele exercer o seu ministério, ele tem que ter essa vida íntegra. Eu sei que muitos poderiam estar aí pensando, nossa, mas então é impossível, porque ninguém tem uma vida 100% íntegra. Realmente, ninguém tem uma vida 100% íntegra. Mas o arrependimento está aí para isso. O homem pode até errar, o ministro de Deus pode até falhar, mas essa falha tem que ser restaurada e corrigida através do arrependimento. A gente sabe o que é arrependimento. O arrependimento não é uma mera tristeza por atos errôneos praticados, mas sim uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. A palavra arrependimento significa metanoia, ou seja, mudança de fato de comportamento. Então o líder ele pode até errar, ele pode até escorregar na caminhada, mas ele tem que corrigir esse erro ou essa falha com uma mudança de postura, uma mudança comportamental de acordo com os preceitos que a Bíblia pede e os requisitos que a Bíblia solicita para um ministro de Deus. Ele não pode estar exercendo o ministério com uma vida cheia de censuras fundamentadas, onde as pessoas têm razão de estar censurando e criticando o ministro. Ou seja, ele tem que ter um caráter intocável, íntegro, certo? Então ele não pode expor defeitos. Ele não pode ter uma vida de defeito. Ao ministro de Deus se pede uma vida livre de defeitos. E caso ocorra algum defeito ou outro durante a trajetória, que venha a ser corrigida através do processo do arrependimento, que é um processo
de mudança de comportamento e não uma mera tristeza pelo fato ocorrido. Tá certo, irmãos? Eu espero ter contribuído de alguma forma a vocês entenderem que a obra de Deus é coisa séria. A obra de Deus é algo muito sério. É algo que tem que ser levado a sério. E a gente temos que identificar se os nossos líderes têm esse tipo de perfil. Ou seja, de uma vida íntegra, de um caráter intocável, de uma vida fora de censuras fundamentadas, né, fora de críticas fundamentadas, né, ou seja, que o nosso líder venha dar exemplo de um homem ou de uma mulher de Deus, e não exemplos de não praticar a palavra de Deus ou de ter uma vida baseada na libertinagem. Tá certo? Que a gente possa observar isso na nossa liderança. Né? Que a gente venha ter líderes que tenham esse tipo de perfil ministerial. Assim como Deus pedia aos ministros do Antigo Testamento e assim como Deus também pede aos ministros do Novo Testamento. Lembrando mais uma vez que Deus é o mesmo. Esse mesmo Deus que pede essa perfeição ministerial aqui no Antigo Testamento, a qual a gente fez a leitura aqui em Levítico, capítulo de número 21, é o mesmo Deus que pedirá perfeição ministerial aos ministros do Novo Testamento. A mesma santidade que Deus tinha nesse período aqui de Levítico é a mesma santidade que Deus tem hoje. Deus não diminuiu em santidade e Deus não tolera a profanação. O que é a profanação? É não respeitar a santidade de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.